Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos de volta aqui do papel, na mesa, com algumas modificações aqui no setup. Tentei deixar a câmera um pouco mais pra cima, um pouco mais pro lado, tá num ângulo menos retinho do que da outra vez. Porém, eu acho que isso vai me propiciar aqui grande conforto. Também troquei o microfone daquele lugar pra esse. Vamos ver se dessa vez captura um pouco mais dos sons aqui da própria mesa. Vamos ver como é que fica. Você pode reparar aqui também que eu tenho um negócio de tinta aquarela velho, feio, fedido, podre, aqui que tá aqui há algum tempo parado. Mas eu tenho certeza, se eu colocar uma água ali, algo vai acontecer. Não sei se vai sair andando, vai começar a se mover, vai gritar assim, né? Eu tava querendo testar um pouquinho aquelas aquarelhas que estão ali. E eu pensei, inclusive, em responder algumas perguntinhas que vocês enviaram pra mim aí ultimamente. Então, acho que são temas que a gente pode ir conversando e trocando uma ideia enquanto a gente rabisca aqui, né? E eu acho que são dois tópicos que acabam se conversando bastante. Um deles é a ideia sobre não conseguir terminar uma arte, seja por qualquer motivo que for ali, né? Que tem a ver com as nossas expectativas, ou um certo nervosismo, né? Todo esse pedaço mental aqui do desenho. E o outro, uma pergunta do Gabriel Arts, né? Essa primeira foi da Letícia Almeida 76 e o Gabriel Artes ZZZ falou, né? O que seria necessário para fazer a minha arte começar a impressionar? É o que me atormenta. Eu adorei a dramaticidade da pergunta. Então eu queria trabalhar essas duas perguntas, porque eu acho que as duas se conectam em algum sentido, né? Mas a gente tem que escolher alguma coisa pra fazer aqui, né? Alguma coisa pra desenhar. Eu tô com muita vontade de fazer aquele personagem original nosso, o Zuka, e é isso que eu vou fazer. Deixa eu abrir uma foto dele aqui, só pra eu ter de referência, que esse eu não desenhei tantas vezes, então eu não tenho uma ideia tão boa assim. Então eu vou deixar essa ref aqui dele aqui por perto, e a gente tenta desenhar ele aqui numa pose maneira. Deixa eu ver. Ainda tô sentindo que dá pra gente fazer uma coisa mais dinâmica, mais divertida, por ele ser um personagem que permite esse tipo de coisa, né? Se desse, eu também queria não focar muito em cenário, eu queria focar mais no próprio personagem. Eu tentei desenhar ele assim uma vez já, uma coisa bem no Yasha da vida, que é a mão pra frente, bem próximo da câmera assim, e eu acho que eu vou fazer nesse sentido mesmo. Então eu vou tentar botar a cabeça dele aqui assim, ó. Deixa eu ver até onde eu consigo aproximar a minha do papel. Uma coisa mais assim. E aí fazer o braço dele meio que vir em direção à câmera aqui assim. E a gente pode botar o corpo dele menorzinho aqui pra trás. Quem sabe uma outra mão aqui assim. Então, sobre as questões, né, pra gente discutir aqui no vídeo, enquanto eu tento rascunhar esse personagem aqui, vamos ver se é isso mesmo que eu vou querer fazer, né? Essa ideia de o que é necessário para que o seu desenho impressione as pessoas, né? Em alguma medida, eu sinto que a base dessa resposta ainda tem que ser alguma coisa relacionada a você tem domínio suficiente dos fundamentos básicos do desenho que te permitem fazer aquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente não tá desenhando o que a gente quer, né? Especialmente no começo. A gente tá desenhando o que consegue. E eu sinto que a diferença entre desenhar o que você quer e desenhar o que você consegue, lógico, né? Todos nós vamos ter as nossas limitações. O tempo inteiro a gente vai estar sendo confrontado com a nossa ignorância, com a nossa inadequação, né? Toda hora vai ter um desafio, né? Então vamos trocar esse grafite aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó. Essa lapiseira perdeu há muito tempo a sua tampinha, então hoje é um parafuso. Isso aqui dentro. Então a primeira coisa é, se você detém o conjunto básico de conhecimentos e fundamentos e habilidades para você conseguir desenhar o que você quer, e aí depois vem a pergunta do o que você quer desenhar é impressionante,
né? Essa questão do o que eu preciso saber pro meu desenho impressionar os outros, se você parar pra pensar, diz mais sobre os outros do que necessariamente sobre você, né? Diz mais sobre o que as pessoas suficientemente, né, requerem, ele demandam de um desenho para que se sintam surpreendidas ou né, ou maravilhadas com aquilo. E sabe que muitas vezes eu acho que a gente acaba tendo uma impressão meio errada disso, assim, porque o desenhista, quanto mais ele se aprofunda na técnica e na teoria e nos assuntos, mais capacitado ele fica para analisar as artes, vamos dizer assim, sobre uma ótica mais técnica, né? Muitas vezes a gente vai julgar o nosso trabalho por critérios que os outros não vão. Isso tem uma parte boa e uma parte ruim, né? A parte boa disso é que, significa que o seu trabalho não vai ser tão minuciosamente analisado quanto você teme, porque as pessoas não têm o mesmo, a maioria da audiência geral não vai ter o mesmo nível de conhecimento técnico para destrinchar ou perceber quais são esses problemas, mas ainda assim elas vão ter as suas impressões. E essa é a parte ruim, né? A parte ruim é que, né, você pode acabar achando que ao dominar esses assuntos básicos, que você vai então ter o suficiente para surpreender as pessoas. Aí você vai ver que coisas aparentemente muito mais mal feitas do que o seu desenho, muito menos bem construídas do que aquilo que você faz, estão lá ganhando atenção. E perceber essa diferença entre essa corrida pela atenção das pessoas ou pela opinião das pessoas, né, e a busca pelo aquilo que faz sentido no seu trabalho para você, essa distinção não é muito fácil de fazer assim. De alguma forma eu sinto que o lugar ideal é aquele onde, na busca de fazer aquilo que é mais verdadeiro para você, que você consiga encontrar as pessoas que ressoam com aquilo, e talvez ressoam justamente por serem parecidas com você, né? Seja em gosto, seja em estética, seja em cultura ou em algo mais específico, talvez mais esquisito ainda do que só isso, né? Então talvez esteja justamente aí, assim, essa questão. Sobre isso de surpreender com a arte, eu acho que eventualmente acaba também acontecendo, né? Se tudo der certo, você vai ter a oportunidade maravilhosa de se surpreender com o próprio trabalho. E esse é um momento, acho que muito mais raro do que os outros se manifestarem surpresos com ele, né? Porque se surpreender com o próprio trabalho parece até fazer cócegas em si mesmo, né? É muito difícil, você sabe tudo que você fez, você estava participando, né, de todas as decisões criativas, você estava lá, né, quando elas foram feitas. Mas tem alguns tipos de trabalhos ou de projetos que permitem com que a gente realmente se surpreenda ao final desse processo, né? É quando tem um processo, quando existe essa somatória lenta e gradual de etapas e de resolução de problemas um depois do outro, e quando você vê, né, de repente ao final, quando você vê, você tem algo que parece mais impressionante do que só a soma de todos aqueles pequenos esforços, né? O quadrinho é muito assim. Quando eu terminei lá o primeiro capítulo dos Irmãos Carranca, foi assim que eu me senti, olhando para uma coisa que eu falo assim, nossa, cara, que loucura que eu terminei isso e que eu fiz isso, e que essa é a impressão que dá de uma página para outra e tudo mais, e o que passou na minha cabeça nesse momento foi aquilo, naquele momento foi isso, e a minha referência foi essa, foi aquela outra. Isso daqui é um conceito que eu não conhecia, mas eu apliquei aqui pela primeira vez. Toda essa jornada, vamos dizer assim, do seu desenho, de aprendizado, num projeto ela é mais evidente, ela é mais fácil de se notar, eu acredito. E também acho que é mais fácil das pessoas se surpreenderem de alguma medida. Então eu sinto que a gente também tem que buscar fazer coisas que deem essa oportunidade, né? E eu sinto que o desenho puro e simples, bruto, vamos dizer assim, é uma área muito exigente pra isso, assim, sabe? Por exemplo, se você estivesse, sei lá, fazendo uma competição aí de culinária, não sei, tô aqui brisando. Eu imagino que dê para se fazer alguns pratos muito interessantes com alguns ingredientes ou caros, ou difíceis de se obter, ou raros, né? Mas
Imagina uma competição de chefes onde você só tem, tipo, ovo. Eu tenho quase certeza que tem algum episódio do MasterChef deve ter um desafio tipo esse, né? Que você tem uma limitação bem grande, assim, dos ingredientes e você tem que fazer algo interessante. Nossa, aí você, né? Quanto mais limitados são os recursos, mais a habilidade bruta da pessoa vai estar sendo posta em jogo, né? Ou vai depender mais dessas habilidades brutas. E eu sinto que o desenho puro e simples, nesse formato de ilustração ou de personagem, ele é meio que isso. Ele é poucos ingredientes, né? E um projeto maior, que seja uma historinha, que seja uma série de tirinhas, ou uma série de imagens mesmo, elas te dão a oportunidade de construir mais, de falar mais, de ter mais tempo de tela, ter mais oportunidades para convencer quem tá vendo aquilo de quais são os seus interesses, valores, qual que é a sua autenticidade ali dentro, né? Vamos tentar trabalhar uma caneta aqui nesse negócio agora. Na verdade eu acho que tava faltando uma luz aqui. E é engraçado porque, em tese, o que eu tô falando é que se você tiver mais trabalho vai ser mais fácil ter algo surpreendente. E eu acho que é muito isso, assim, né? Se você tiver vários meses para desenvolver o texto de uma grande palestra motivacional, vamos supor que esse é o seu objetivo por algum motivo, se você tem bastante tempo para desenvolver isso, eu acho que você tem mais chances de pesquisar, testar, ir, voltar, mostrar para alguém, coletar feedback, tentar novamente, revisar de novo, né? Você vai ter todas essas oportunidades de melhorar o seu produto ali, fazer uma apresentação maneira. Agora, se você tá fazendo um negócio meio que sem roteiro, meio que sem propósito, meio que sem planejamento, só no se vira nos 30, você está se exigindo de você mesmo muito mais competência, vamos dizer assim, né? Competência essa que talvez você ainda esteja desenvolvendo. Ter mais trabalho, no caso, também significa ter mais tempo para desenvolver com mais cuidado algo maior e de maior impacto, vamos dizer assim. Parando para pensar, isso tem muito a ver com paciência, que é a nossa segunda pergunta, que na verdade era a primeira, que é esse assunto de não desistir de um desenho ou de um projeto no meio do caminho, né? Eu tava percebendo, muitas vezes, o que faz... Nossa, eu comecei a puxar uma linha aqui, eu tô achando que eu vou fazer essa parte aqui como se fosse um efeito de velocidade, assim, ó, rabiscadinho, meio mangá. O que eu queria dizer é que eu percebi que muitas vezes o processo de acelerar um desenho ou acabar abandonando um projeto ou um desenho assim meio... Parece que tem uma impaciência envolvida, né? E a gente fala, me falta paciência para isso ou para aquilo. Eu acho que às vezes não é paciência, não é só sobre isso. É mais sobre você ter a confiança. E aí essa confiança pode ser em várias coisas, não precisa ser o meu incrível potencial como gênio. Pode ser algo mais simples, tipo, eu confio nas etapas que eu sigo o suficientemente para atravessar cada uma delas no tempo que elas precisam, sem antecipar as coisas por nervosismo de ter aquela confirmação de que o que eu tô fazendo é bom ou é bem feito, sabe? Eu me vi muito assim em momentos de incerteza, olhando para desenhos e tentando fazer assim, não, antes de eu mostrar, deixa eu dar só mais uma refinada aqui ou aqui, porque esse pedaço aqui ainda não tá muito bem resolvido, e aí, sei lá, o cliente vai ver, ou a pessoa que vai ver isso aqui vai achar que eu não sei o que eu tô fazendo, e aí eu vou ter que mandar de novo, e aí vai parecer que tem um erro, e eu não quero que pareça que eu não sei, que não tá perfeito ainda, é que é uma etapa do processo, sabe esse tipo de coisa? E aí quando você vê, ao invés de você mandar um rascunho, ou melhor, ao invés de você fazer um bom rascunho, você fez um rascunho mega rápido, já passou por cima com um monte de detalhes que não estava na hora de vir, e você tem agora uma coisa
mais ou menos terminada, imprecisa, que não é nem um bom rascunho, nem alguma coisa finalizada. É uma mutação entre os dois, né? É essa coisa intermediária que não atinge os propósitos nem de um nem de outro. E a gente acaba fazendo os desenhos desse jeito muitas vezes, e nesse meu caso foi muito por isso, por insegurança, por vontade de... É quase uma vontade de mostrar serviço, de mostrar que você é bom, e de não querer deixar dúvidas pros outros e não sei o que. E tudo isso aí é insegurança. Então agora, como ter segurança em 5 passos simples. 1. Seja confiante. Sabe o que é engraçado? Confiança, isso eu já comentei em outros vídeos também, é uma coisa que você não constrói com reflexões lógicas, eu acho. Ou não somente, talvez uma certa autopercepção sempre seja necessária, né? Desenvolver um pouco da capacidade de olhar para si mesmo e para os próprios trabalhos e para o próprio processo e se autoanalisar, né? Acho que isso vai sempre ser importante. Mas nem só de conhecer a ti mesmo que vive o desenhista em crise. A gente precisa de validação. E a validação só acontece na vida real. Ela não vem de mentirinha. Então, tipo, ela não vem no treinamento. Eu não valido que eu desenho bem quando eu faço vários treinos de desenho. Eu não valido que eu dou conta do trabalho que me passam quando eu simulo um portfólio em casa. Todas essas coisas são fenomenais e elas, de fato, vão ser as ferramentas para você desenvolver essas competências. Mas o que valida a sua sensação interna de que você é capaz é fazer, conseguir, sobreviver e estar de pé do outro lado. Então é só depois. Depois. Pô, Guilherme, se eu fizer tudo e não conseguir sobreviver, bom, com certeza você vai ter aprendido alguma coisa. Nem que seja tipo, ainda não tô pronto, ainda não dou conta, preciso de mais estudo, mais pesquisa, mais processos, mais calma, talvez um pouco disso tudo, sabe? Isso me lembra aquelas frases de jiu-jitsu, que é assim, às vezes você ganha, às vezes você aprende. E é muito verdade mesmo, assim. Então tem algumas circunstâncias hoje que eu me permito entrar, passar por elas e vivê-las assim e não ficar muito nervoso com elas, porque eu já passei por outras coisas anteriormente que eu tinha muito menos confiança, mas eu consegui, eventualmente eu consegui, e sobreviver deu pra mim esse senso renovado de confiança ali, né? Teve uma vez aí que eu tive que desenhar um monte de ilustrações tradicionais, bem na vibe dessa daqui. Um rascunho rápido, um desenho simples, finalizado com caneta, e depois uma pintura por cima, né? Que é a parte que a gente vai começar agora. Eu queria ter usado melhor o meu espaço, mas acabou que ficou um desenho meio recolhido aqui no canto, né? Talvez essa mão tivesse que ser ainda maior, né? Acho que ficou meio tímido. Eu faria algumas coisas bem diferentes aqui, dada uma outra oportunidade. Eu tive que fazer essa série de ilustraçõezinhas e eu não estava nem um pouco confiante, e o motivo é porque eu não tinha passado por esse tipo de coisa antes, né? Mas agora que eu passei e eu fiz um monte, nossa senhora, é outra coisa. Então, querendo ou não, são as experiências, né, que vão fazer a gente atravessá-la. Não tem jeito, não há construção de confiança que não seja desenvolvida, né, quase como se fosse o efeito colateral de passar pelas coisas, né? Então, se você quer mais confiança, faça mais coisas que você está inseguro. Não tem nenhuma chance desse conselho ser mal interpretado ou aplicado de forma indevida. Então é isso, minta no seu currículo. Assuma responsabilidades maiores do que das que você tem competência.
vamos ver o que existe. Ó, eu tenho aqui uma folha de um monte de outros rabiscos cacareco que estão aqui. Vamos ver se alguma dessas tintas ainda existe. Deixa eu ver, ó. Opa, tá vivo. A tinta tá viva. Eu vou tacar em cima desse desenho aqui e eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Vamos ver. Ai, Guilherme, será que se você arruinar o seu desenho com a tinta? Então, faremos isso juntos. Esses vídeos aqui também, né, gente? É pra ser um pouco dessa tentativa de motivar aí quem é do digital a experimentar processos e desenhos tradicionais também, sem ficar com tanto medo, né? Eu vou tentar, ó, fazer só essa parte daqui da cabeça dele tá colorida. E eu vou deixar uma linha bem branca ali daquele outro lado aqui, ó. Então aqui vai ser bem clarinho. Eu não sei o que eu estou fazendo, então eu não vou prometer nada pra vocês, a não ser que eu vou tentar. Então ele tem o cabelo. Tem o cabelo verde. Tem o rabo verde. Vou fazer o rabo também assim, meio a meio. Precisava de um paninho, né? Normalmente eu tinha um paninho. Vou sequestrar um pano aqui. Esse pano tá todo manchado, provavelmente usei pra fazer isso mesmo. Alguma outra época. Ah, não. Eu precisava ainda fazer a sobrancelhinha dele. Tô torcendo pra tudo tá certo na câmera aqui. Vamos ver. Ok, tem mais alguma coisa verde nele? Acho que não. Pena que o verde dele era um pouco mais azul, né? Consigo fazer já aqui uma transição mais escura de cores entre esse tom bem branco que a gente tá tendo e o meio. Vamos ver se eu consigo fazer aqui assim. Como se fosse um terminador da sombra. Eu nem sei o quão claro, quão escuro isso daqui vai ficar no final, então eu acho que isso aqui deve dar pro gasto. Talvez eu tenha espalhado demais. Vamos lá ver se tem... Ó, aqui embaixo eu tenho alguns tons que parecem tons de pele. Os tons da pele do nosso personagem. Parece que tá misturado com um pouquinho de branco também. Vamos ver. Eu vou começar por essa orelha. Ficou bem forte. Pra ter ficado forte assim, provavelmente tem mesmo um pouco de branco, né? Eu descobri que aquarela, em tese, não é para ter branco. O branco da aquarela é o papel, né? Então, normalmente nesses kits de aquarela que você tem por aí, se existe uma cor branca, essa cor branca, na verdade, é uma guache, né? É uma guache que foi incluída ali. E essa guache, por ser branca, o que ela faz na verdade é criar uma camada mais espessa, mais opaca, né? Então, misturando com branco, inclusive, você consegue sobrepor cores, né? Fazer uma cor em cima da outra e a cor de cima, né, esconder por completo a cor que estava embaixo, assim. Fazer um processo bem cumulativo, vamos dizer. Isso normalmente não é possível, né, na aquarela, assim. Cobrir com uma cor até mais clara, porque o guache é uma tinta aqui, né? Só que a cara dele aqui ficou tão escura. Ó, mas só da gente ter essa divisão bem clara ali daquele lado, eu acho que isso vai ajudar bastante a gente a ter alguma coisa. Não que eu tenha grandes peças. Ó, isso daqui tá me dando a confiança pra depois a gente vir fazendo
Uma ilustra bem cabulosa no papel. Normalmente é bom ter um papelzinho em algum lugar, né? Pra você ficar testando alguns tons antes de soltar no... Eu queria uma coisa pra ser a camisa dele aqui. Eu acho que isso aqui vai funcionar. Ah, esqueci o peitinho dele, né? Ele tem um peitoral ali. Aqui, ó. Vamos... colocar alguma coisa aqui. Eu acabei botando uma cor. Eu queria pôr uma cor, mas não sei se era agora que eu queria pôr. Mas tudo bem. Meu papel não preparado nem condicionado para aquarela já está deformando e ficando todo estranho. A gente sabe que está indo para o caminho correto. O azul dessa calça aqui dele. Acho que é só isso que tem azul. Precisava de um cinza bem maneiro para fazer essas manoplinhas dele. Vou pegar um pouco de azul, misturar com cinza aqui. E vamos... Nossa, essa cor que também ficou espessa. Isso aqui não tá escuro, isso aqui tá... Isso aqui parece tinta a óleo. Passar aqui, ó. Eu não sei o que tinha nessa tinta cinza que tava densa. Um marronzinho pra gente fazer os detalhinhos aqui de cinto, sapatinho. Ah, esqueci de novo do cinza nessa mão que tá transicionando aqui. Vou pegar um pouquinho. Vou dar uma aguada nesse daqui. Eu acho que isso é um começo de uma grande jornada, hein? Uma grande jornada. Vamos agora tentar pegar um tom mais escuro para fazer uma linha de transição assim, ó. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Tentei escurecer esse marrom. Queria uma cor bem clarinha para fazer tipo uma sombra no dente. E acho que deu certo. Eu vou fazer uma no olho também, ó. Sou um homem louco. Estou maluco, louquíssimo. Vou aplicar aqui também, ó. Aqui, agora eu já tô vindo trazendo uma sombrinha a mais, né? Trazendo Inclusive, eu acho que a gente pode dar um segundo tapa nesse cabelo, puxando ainda mais azul em tons escuros e fazer de novo aqui essa transição que eu vou preencher até.
Será que eu vou me arrepender? Não sei. Vocês que vão ter que me dizer aí. Vou fazer a mesma coisa ali com o tom de azul. Nesse canto. Aí, ó. Vai dar uma vontade de botar um amarelo atrás dele. Vindo das bordas assim. Será que eu consigo? Eu vou tentar. Eu tô aqui pra arriscar. Eu tô aqui pra ver o que acontece. Pegar um laranja, um amarelo. Ó, eu vou... Vem comigo. Vem comigo, você tá vindo comigo? Tá ficando da cor da mesa. Quanta aventura! Eu não sei se é exatamente o que eu estava esperando, mas vamos dizer assim. É uma cor, né? Eu acho que para quem não sabe o que está fazendo, tá muito bom. Tô pensando em passar uma aguinha aqui, ó, desse lado, para ver se a gente quebra um pouco da transição aqui. Mas não sei se eu consegui. Eu queria fazer agora um verde bem aguado. Bem aguado. Pra passar na parte branca do cabelo. É isso que eu quero. Agora eu queria uns detalhinhos. Detalhinho mais escuro aqui assim, talvez mais coloridinho. Tá aí, ó. Acho que conta como um rascunho aquarelizificado. Será que a gente pode usar uns lápis aqui também? Deixa eu ver o que isso aqui faz, ó. Ok. O que eu acho um lápis verde, bem escuro. Não sei nem que lápis são esses. Se você me perguntar, eu não sei dizer. Até que me pague, mentira. O que você acha do meu amarelo na borda? Destruiu o desenho? Ajudou? Se eu tivesse um lápis amarelo daqueles bem clarinho. Deixa eu ver o que aconteceria. Acho que isso aqui consegue trazer a saturação que eu tava querendo.
Inclusive para a parte que já tá até colorida. Vamos puxar aqui essa energia. Ups. Claramente, pintar com lápis de cor, você pode ver, é o meu forte. Inclusive, dá vontade de colocar um pouquinho desse amarelo aqui dentro do personagem, só para dar uma contextualizada. Olha aí, ó. Rapaz. Sabe o que eu tô achando que dá pra fazer? Reforçar o contorno preto em volta do personagem. Isso a gente podia tentar fazer com uma caneta um pouco diferente. Agora, isso daí é pedir para destruir tudo que foi feito até aqui. Se fizer errado, hein? Vamos tentar destruir tudo? Vamos. Então eu vou tentar fazer umas sombrinhas de oclusão. Aqui e ali. Eu já posso sentir o arrependimento. E aí, ó, olha aí, ó. Em tese, a área mais virada para a luz, a gente não precisaria de um contorno tão escuro, né? Então dá para tentar dar essa variedade. Vamos ver. Olha, mas eu acho que isso está fazendo uma diferença boa.
Will. Ah. Aqui eu bobeei. Fui mexer numa zona muito perigosa. Ficou um pouquinho mais preto do que eu queria perto do olho. Eu tenho aqui nas minhas mãos um pouco de guache. E aqui eu tenho um pincel. Vamos ver se eu consigo fazer um pequeno remendo. E quem sabe até uma luz de recorte por outro lado. Então aqui ó, tem uma guachezinha. Eu vou passar um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Ó, agora é a hora de fazer outra parte, esperar esse negócio secar e a gente ver o que acontece. Eu queria passar um pouco aqui assim, ó. É ela, a famosa luz de recorte. É a luz de recorte feita no tradicional. Tá faltando um pouquinho de água. O problema é que estamos lidando com aquarela. Não sei muito bem se eu tô conseguindo fazer o que eu tô querendo aqui, não. Não sei se esse papel é muito poroso. Não ficou do jeito que eu gostaria, não. Tá faltando água. Tava faltando água. Vamos ver se eu consigo fazer um pequeno remendinho aqui. Eu acho que é isso. É isso que eu tava buscando hoje. Uma ilustraçãozinha coloridinha com aquarela, com técnicas rudimentares, desenvolvidas na tentativa e erro, com materiais um pouco conhecidos. Tá aí, ó. Mas saiu alguma coisa. Pessoal, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre desenho, especialmente digital, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem os meus cursos e também meu baú de desconto, onde você pode garantir 5% de desconto em qualquer um dos cursos do canal. E a gente se vê, pessoal, muito em breve no próximo vídeo aqui. Até lá, tchau, tchau!